Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição de Terra Meu Negócio, esse podcast em que a gente conversa com mentes criativas, com empreendedores resilientes, cases de sucesso para você se inspirar e aplicar também aí no seu negócio. Hoje a gente está gravando mais uma vez aqui no estúdio, diretamente da Feira do Empreendedor do Sebrae. E o caso que eu trago para vocês hoje é de uma pessoa, de uma família, na verdade, que transformou o ato de brincar em oportunidade, né, de criar objetos, brinquedos para estimular a criatividade. E aí vou trazer para vocês essa pessoa que está aqui na minha frente, da Peplim Brinquedos, que é o Valdir Júnior. Valdir, muito bem-vindo, obrigada por estar com a gente. Muito obrigado. Tudo bem? Estou participando com vocês do podcast, tá bom? Tudo, nossa mesa está coloridíssima, cheia de peças assim criativas, e eu já quero começar dizendo do diferencial desses brinquedos, né, que eu andando aqui pela feira, geralmente brinquedos de madeira são, a gente, né, acho que todo mundo já teve contato em algum momento com brinquedos de madeira, né? Seja da geração mais antiga, que nem eu, aqui 4.0, seja a geração mais nova, quem é pai, mãe, tem seus filhos, já teve contato. Mas esses brinquedos, eles têm um acabamento que eu até, quando estive ali no stand do Valdir, né, da Peplim, eu tive a oportunidade de pegar um brinquedo que normalmente a gente tem contato, e esse da Peplim, ele parece uma borracha, ele tem um acabamento, acho que é um polimento, e o Aldir vai poder contar pra gente melhor, que faz com que você tenha um toque muito mais confortável, assim, ele é bem lisinho, né? E são brinquedos lindos que estimulam a criatividade. Bom, para falar um pouco desse nicho, né, do brincar e brinquedos não estruturados, brinquedos que estimulam mesmo, são educativos, estimulam a criatividade, eu quero que você me conte da onde surgiu, né? Qual foi a dor? Porque empreendedor tem dor, empreendedor. A dor veio antes do empreender, né? Qual foi a dor, Valdir? Tudo começou normalmente porque eu presentei o nosso com um filho autista, nível de acompanhamento, o João Victor, né? E ao levar eles na clínica, a gente identificou que alguns brinquedos, e aquilo começou a trazer uma certa evolução para ele, chamar a atenção dele, esses brinquedos. E gerou essa curiosidade. Eu sempre tive um gosto assim por madeira. Eu me aventurei, falei, vamos fazer um brinquedo. Eu comecei a fazer em casa para manuseio dele. Algumas mães assim, eu quero um. Fui fazendo até que peraí, vimos a oportunidade, né? Porque voltando um pouco atrás, eu fui atrás de brinquedos educativos aqui na minha região, mas a gente acaba não achando com essa qualidade. Então tem, por exemplo, aqui é madeira, não é MDF, é madeira. Uhum. Né? E a gente foi, e eu falei, eu vou fazer. E comecei a fazer. E tudo começou. Há quanto tempo atrás que começou isso? Vai completar 3 anos. 3 anos. Isso. Para ser exato, foi assim, meados de março de 2023. Tá. Que a gente começou a fazer, foi o primeiro brinquedo que eu fiz. E antes disso, você trabalhava com outra coisa. Qual que era a sua principal ocupação? Minha principal atribuição eu era do mercado financeiro. Olha só. Eu era voltado a investimentos. Tá. E aí virou essa chavinha, começou a trabalhar na madeira, que era um gosto que você já tinha, né? E vendendo. E aí a qualidade foi uma coisa que te chamava a atenção, que o que você encontrava não tinha a qualidade que você desejava. Não só isso, não só pela qualidade, mas a questão trazendo a dor. Você fala relatador do meu filho. Meu filho, ele tem sensibilidade ao toque. Então, quando ele manuseava um determinado brinquedo que tinha uma áspero ou era pontudo, ele não conseguia desenvolver a brincadeira. Uhum. E aí eu comecei a ter essa percepção, e foi aí que eu comecei também a trazer um acabamento e desenvolver algo sensorial através dos brinquedos. Por quê? Nós seres humanos somos movidos à sensibilidade. Nós temos o toque sensorial. Então, tudo que gera prazer para nós seres humanos, a gente consegue desenvolver algo. E quando meu filho começou a brincar com esse tipo de brinquedos, com um acabamento mais gostoso, que gerou prazer para ele começou a ter a absorver a proposta que o brinquedo educativo trazia. Ele começou a posso fugir a palavra agora. A gente está ao vivo aqui. Ele começou a evoluir melhor, né? E isso a gente começou a bater sempre na frente. Olha, o nosso acabamento tem que ser diferencial, porque do mesmo você tem um monte aí, mas o que vai tornar o nosso diferencial, o nosso acabamento?
Joia. E aí, como é que foi ir transformando isso num negócio, né? Quais foram os desafios iniciais até para encontrar a matéria-prima, a madeira, né, na qualidade? Como que foi esse start? Em 3 anos você trazer uma linha assim bem completa, né? Como que você fez essa trajetória, essa busca? Primeiro foi buscar parceiros, fornecedores. Hoje eu tenho um fornecedor aqui do interior de São Paulo, que ele faz a seleção das madeiras para mim, né? Eu tenho um fornecedor de tintas específica que já também traz a uma qualidade, um produto que já não tem toxina. Então fui procurar no mercado madeira, tintas adequadas para esse tipo de produto. Então comecei a fazer uma pesquisa mercadológica de fornecedores, a questão de logísticas também, tempo. Demorou um certo período. Uhum. Né? Foi fazendo um teste com até acertar o meu fornecedor principal. Entender o mercado do brinquedo educativos, porque hoje a nossa sociedade tem uma certa dor. As crianças de hoje em dia elas estão deixando de viver a infância por conta da tecnologia. Ela veio de uma forma para facilitar a nossa vida, entretanto, por outro lado, está deixando nossas crianças muito assim desconectadas, né, com a realidade e também com o lúdico, né? Isso. Uhum. E eles não têm tendo esse acesso. Principalmente uma coisa simples, a questão da coordenação motora, o tato. Né? Então eu fui identificar qual tipo de brinquedo, qual faixa etária, o que vai ter de benefício para a criança. A minha esposa é pedagoga, então isso facilitou, já foi metade desse caminho. Bastante, né? Uniu ali o útil ao agradável, né? Isso. E a gente foi estudar realmente a funcionalidade de cada brinquedo. Né? Então, o brinquedo montessoriano, Red Liga, Jean Piaget, quais são as propostas deles que a gente foi estudar para ter assertividade através do nosso produto e poder levar para as crianças, para as mães, típicas ou atípicas, como o nosso logo fala. Brincar com propósito e principalmente com afeto. Sim, aí a maternidade, a parentalidade atípica, né, para quem não está habituado com esses termos, é quando você é pai e mãe de uma criança neurodivergente, que tem algum tipo de divergência assim, nessas conexões no entendimento, na compreensão do mundo, como é o caso das crianças autistas. Né? E aí, então, vocês desenvolvem tanto brinquedos, né, que foi da onde nasceu, inclusive, a Peblin, para essas crianças, quanto para crianças normodivergentes, assim que fala, né? Não tô lembrando agora o termo, mas crianças que não têm... as crianças típicas. E aí me diz uma coisa, por exemplo, essa abordagem aqui, tem um kit aqui em cima da mesa, gente, que é montessoriana, né? A Montessori, né, que foi uma educadora que desenvolveu essa abordagem, ela tem desde, hoje em dia, móveis, né? Quem tem filho pequeno, acho que já teve em algum momento contato com essa palavra Montessori, já foi querer saber, né? Os brinquedos Montessori, qual que é o diferencial deles, né? De um outro brinquedo, que mesmo que não seja eletrônico, mas de um outro brinquedo comum? Sim. Primeiramente, Maria Montessori fala, a arte do brincar deve ser livre. Então, você dando a liberdade para a criança desenvolver a sua brincadeira, você vai implementar propostas pedagógicas e você vai trazer o maior benefício para aquela criança. Cada criança ela é única, individual. Então, às vezes, você tem uma metodologia de ensino que para umas crianças vai valer a pena, para outra não. Então, você dando a liberdade para a criança desenvolver através da sua brincadeira com suas habilidades, você vai ter essa percepção do que qual o reforçador você vai trazer para ela. Aproveitando o nosso kit Asa da Imaginação que você mencionou. São peças avulsas. Então, é um brinquedo não estruturado. Então, você vai proporcionar para a criança gatilhos de criatividade. Cada criança vai ter o seu. Cada criança vai pegar essas peças, esses blocos construtores e vai criar algo diferente uma da outra. Conforme a sua imaginação, conforme a sua criatividade. Ao mesmo tempo, a gente está trabalhando as coisas lúdicas, as colorações. Você está também tendo um reforçador da coordenação motora. Coordenação fina, coordenação grossa. Então, você vai também, num brinquedo simples como esse, você está trabalhando a questão do foco. Porque na arte do brincar que a criança está desenvolvendo naquele momento, ela está tendo foco naquilo que ela está executando. Então, é o mundo dela, sendo bem aproveitado.
Sim, diminui a ansiedade, né? Essa geração que já está vindo ansiosa, porque você foca no momento presente, ali no ato de brincar, realmente. Agora, falando um pouco do negócio, mais desses desafios do negócio e da estratégia, como que vocês se posicionaram para as vendas? Vocês vão em eventos, vocês vendem para lojas, vocês vendem no digital, em alguma plataforma, nas redes sociais, né? Onde que é concentrada o maior volume de vendas? Tudo começou numa feira de artesanato na cidade onde eu resido, em Santo André, e posteriormente fui para uma outra feira de artesanato também na cidade vizinha, São Caetano do Sul, no Parque Chico Mendes. Então, todos os finais de semana nós estamos lá com a nossa barraca, com nossos produtos sendo comercializados. Esse ainda é o nosso principal foco, porque eu estou direto no parque, então as mães estão vendo, estão tendo tato. A gente também tem o e-commerce, né? Estamos no processo de evolução. Agora, aquela dor do crescimento, porque todos são executados por mim e pela minha esposa, né? Então a gente já está dando o próximo passo, buscando almejar um crescimento orgânico, mais saudável, dando o próximo passo conforme as pernas, né? Então, a gente está vendo a possibilidade de fazer registros de meta dos nossos brinquedos, tentar adentrar numa rede de distribuição de brinquedos, redes grandes, famosas, né? Não vou falar o nome aqui, mas que está em shoppings, então a gente também, esse é o nosso objetivo. E a nossa meta, assim, uma interface curta, tempo de 2 a 5 anos, mais ou menos, é de ser um dos maiores distribuidores de brinquedos educativos do Brasil. Então, a gente está nessa fase de dor de crescimento. Como que nós vamos estruturar todo esse crescimento para que a gente possa se manter sempre atualizado, sempre mantendo principalmente a nossa qualidade no nosso trabalho, no nosso produto final, né? E buscando parcerias, vendo como que tudo isso vai ser. Sim, aí imagino que, né, nesse roadmap aí do crescimento, vocês têm essa parte da regulamentação, que você falou do Inmetro, que também, né, deve ser um desafio. Imagino que vocês busquem até com o Sebrae, por exemplo, tem consultorias para você entender como fazer isso e tudo mais. E aí tem a parte também operacional de, poxa, se crescermos, precisamos, não vai, só as suas mãos e da sua esposa não vão ser suficientes, né? Então, de repente, vai ter que ter. Hoje vocês não têm funcionários, né? Então, vão ter que ter colaboradores, vão ter que ampliar. Trabalho com alguns freelancers, né? Então, pessoas que são marceneiros, que auxiliam funções de corte, tudo, mas funcionário registrado, tudo regulamentado, ainda não. Então, vem aí, né? Vem aí esse plano de crescimento. E o nome Peplin, de onde que surgiu? Foi as coisas são engraçadas, né? Tudo tem um porquê. Na semana que nós estávamos tentando implementar um nome, que a gente estava pesquisando, para que fizesse sentido todo o nosso trabalho, a minha filha ela teve um trabalho escolar, na qual submeteu a nós pais relembrarmos as nossas brincadeiras de infância, jogos que a gente tinha. E nisso a minha esposa lembrou de uma cantiga que ela fazia quando era criança. Não sei a letra da música ao certo, mas aquelas meninas que ficavam cantando, batendo palma, aquilo, outro, né? E no decorrer dessa música infantil, tinha a palavra pepino. E ela falou, olha, já sei o nome da nossa empresa. Ah, que legal. Através de uma atividade escolar da minha filha, a gente colocou o nome da nossa empresa. Então, a nossa história é toda ligada. Então, o nosso foco principal foi nosso filho. A nossa filha maior colaborou com o nome. Então, tudo tem um conceito, tem uma harmonização. Que lindo, gente. E aí, já para a gente também ir finalizando, tem essa questão de ser familiar. A gente, aqui no podcast, já entrevistou alguns cases, algumas empresas que têm essa gestão ali familiar. E aí também tem essa dor de fazer junto. E imagino que para vocês tenha mais um desafio justamente, né, por ter, né, um filho neurodivergente, né, atípico, se dividir. Então, né, vai para feira, quem fica com a criança, até qualquer pessoa que tem filho pequeno também tem isso, né? Mas enfim, como é que vocês conseguem segurar esses pratinhos, sendo pais primeiramente, porque para pai e mãe, né, dividir com o trabalho, com o empreendedorismo já é um desafio e também com essa condição? Olha, é bem desafiador, é muito desafiador. Eu confesso que às vezes a gente não entende como a gente consegue fazer tudo. Independente da etnia, da religião de cada um, põe sempre Deus na frente de todas as coisas.
Então, tudo que acontece nessa vida é tudo propósito de Deus para nós. Então, é só Deus que nos dá força, porque não é fácil você empreender nesse país. Você tem muitos nãos, você tem muita burocracia, você tem muita tributação. Você quer fazer o certo, mas é muito difícil. Aí quando você debruça, você vendo que é uma empresa familiar, que você tem que ter a saúde da sua empresa, mas também a saúde da sua casa no âmbito geral, e você ter os percalços da vida, tipo um filho. Meu filho não é nenhum problema para mim, não é isso, tá? Mas a sociedade achar que o autismo tem gerar um certo preconceito, as críticas que ele tem, com a questão de encomenda, de feira, tudo, então é muito difícil. A gente conta, assim, com uma rede de apoio, que se não fosse, por exemplo, minha mãe, meu pai, a minha sogra, meu sogro, que nos dá esse suporte, também a gente não conseguiria prosseguir. Então, primeiramente, eu agradeço a Deus, né, aos meus familiares e minha esposa, que também, se não fosse a minha esposa, suportar tudo isso, acho que a gente não estaria aqui hoje, no segundo ano consecutivo da Feira do Empreendedorismo do Sebrae, tendo essa visibilidade, né, sendo a oportunidade de ter feito esse podcast com vocês num canal muito bacana como o Terra, entre outros aqui também. Então, acho que tudo tem o seu momento, tem o seu porquê. Demais. E aí, falou que é segundo ano de feira. Como que é essa troca? Que é um público, é uma feira muito gigante. Não é que nem a feira lá da cidade, que a gente tem um público, né, que está ali passeando e consumindo. Né? Aqui tem um público muito complexo, né? Assim, tem um público desde visitantes, tem outros empreendedores. Como é que tem sido essa troca? Assim, vocês conseguem também faturar bastante e espalhar essa marca, essa mensagem, esse propósito da marca de vocês? Sim, no ano passado nós fomos convidados pelo Sebrae para participar da Feira do Público Pequeno, então foi um espaço comunitário que já deu uma visibilidade boa da nossa marca, onde nos gerou a curiosidade de tentar, vamos para cima, vamos. E é onde a gente acabou alocando um espaço aqui. Sim, a gente está tendo uma margem muito boa, acho que está sendo válido pelo evento, principalmente o network. A gente está conseguindo propagar a nossa idealização do nosso produto, o que ele vai fazer para as crianças. Então, não só a questão financeira, mas a questão da divulgação da nossa marca, da visibilidade que ela está tendo. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de praticamente os 4 cantos do Brasil. Um estrangeiro veio no nosso stand, lá nos viu, gostou, já deixou contato. Então, o network aqui está sendo muito bom. E isso é que vai proporcionar um crescimento dentro da minha estratégia de crescimento do mês de terça-feira. O que vai ser o pós-feira? Não é só a questão da venda local, vender um produto, não. É tudo um aglomerado. Sim, a parte da venda nesse momento, mas o que nós podemos fazer pós-venda, os contatos, network, o que vai se manter após a feira de semana. Dá um spoiler aí dessa estratégia de pós-venda. Geralmente, o que tem que se pensar para esse pós-venda? Porque aqui, por exemplo, dando exemplo dessa feira, né? Porque são muitos eventos e acho que a cada evento você tem uma estratégia, mas a gente tem crachás com QR Code e aí os expositores podem escanear o QR Code do visitante da feira e quando escaneia tem ali os dados, né? Tem o nome, tem o e-mail e tem o telefone. Então, vocês estão utilizando dessa ferramenta também para depois poder fazer os contatos, divulgar lançamentos? Acrescenta dentro desse QR Code que a gente faz a captação dos dados do visitante, tem um campo que eu posso mensurar algo, por exemplo, psicólogo, dona de uma clínica, dona de uma escola, possível parceiro, fornecedor. Você mesmo tem essa nota sua ali, né? Eu consigo fazer uma anotação que após a feira eu vou captar essas informações, esses leads eu vou fazer, e aí eu vou ver para cada uma estratégia. Por exemplo, uma clínica, eu vou fazer um pacote de serviço, que não é só o fornecimento dos meus brinquedos, mas existe um pacote. Para a escola, é um outro tipo de trabalho que a gente executamos. Uma mãe normal, o que ela pode pegar? Está vindo o Natal. Então, assim, a forma de mostrar para as pessoas, olha, existe um brinquedo de qualidade de madeira. Então, eu estou aqui. Legal. Então, vocês podem entrar aqui e comprar no nosso site. A gente não sabe se vai fazer a estratégia que eu estou tentando viabilizar
se faz sentido dar um voucher ou disponibilizar um brinquedo ou um frete grátis na primeira compra. Então, tem N possibilidades, mas para cada segmento. Muito bom, muito bom. Vida longa para Peplin. Parabéns pela iniciativa, pela trajetória de vocês. Muito sucesso. Se quiser deixar mais um último recado para os empreendedores que nos escutam, o momento é esse. Quem sou eu para falar algo, mas eu sempre falo para as pessoas mais próximas de mim. Nós temos o privilégio e a oportunidade de ter uma única vida. O nosso bem precioso não é o dinheiro, não é nada, é apenas o nosso tempo. O tempo que você me disponibilizou de estar aqui com você é um tempo que para mim foi muito gratificante e vai ser prazeroso. Então vamos, em resumo, aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível, com respeito, com amor, com cuidado e com zelo. E para quem acredita em Deus ou não, principalmente, Deus acima de todas as coisas. Muito bom, obrigada. Essas conexões são realmente valiosas. Usar o nosso tempo para se conectar com outras pessoas e histórias que nos abastecem, né, para seguir em frente na jornada de cada um. Realmente é muito gratificante para mim também. Então, muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, a gente se encontra num próximo episódio de Terra Meu Negócio. Tchau, tchau.